amigo do Poder Criativo. É com muita alegria que nós iniciamos mais um Poder Criativo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o corpo que fala. Será que você escuta o que ele está falando? Esse é o nosso tema. É claro que a gente não vai fazer um mergulho profundo, mas nós vamos falar um pouquinho de como é que as emoções andam por esse corpo e como é que a gente reage a ele, como o nosso corpo recebe essas emoções. Sim, porque na verdade nós não temos as emoções simplesmente aqui, né, neste plano. A emoção se dá dentro do nosso corpo. Então nós vamos olhar um pouquinho como é que se dá essa emoção e o que ela faz, como é que ela provoca no nosso corpo uma ação e como é que a gente lê isso. Será que a gente está lendo direitinho? Será que a gente tem consciência de como é que está esse corpo, como é que a gente está ouvindo, se a gente está atento ao que ele está falando, né? Vocês sabem que as emoções, elas são de vários tipos, mas elas têm sempre um único lugar onde elas eclodem, onde elas aparecem, e é no corpo da gente. Vocês vão ver que elas mexem com tudo na gente, a gente é refém das emoções. Muito bem, vamos começar a nossa viagem, já passeando aqui, pensando então como é que você já viu ou já ouviu falar sobre emoções. O que você sabe de emoções? Quando a gente pensa em emoção, é importante a gente pensar em momentos bem cruciais, bem fortes, para a gente começar dali ter uma noção da grandeza de certas emoções. Por exemplo, se você vive um suposto acidente, uma situação delicada, difícil, ou mesmo se você não viveu, mas você sabe muito bem que o povo por aí tem histórias para contar, não é? Do que? Quando a gente está dentro de um estresse muito grande, sofreu um acidente, você deve ter ouvido já relatos de pessoas que levantam um peso que normalmente não dariam conta. Sabe aquela coisa que vem, você não sabe como você abriu aquela porta, como você carregou aquela pessoa, como você fez tal coisas. Às vezes, não se trata tão somente do peso que você deu conta, mas também de algum machucado grave, às vezes cortou o pé de uma forma importante, mas mesmo assim fez, arrastou, andou, sapateou. E depois de um tempo você olha para aquilo, você não sabe como você deu conta. Parece que todo o organismo, de alguma forma, se preparou para que você desse conta daquilo. E, na verdade, foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente. Vocês sabem que quando a gente está numa situação de estresse muito grave, muito difícil, quando vem um perigo ou uma ameaça para cima da gente, nós deliberamos certas substâncias, nós lidamos com aquele momento de uma forma diferente do que o comum, muito diferente. E eu quero então falar com você um pouquinho sobre como esse corpo, naquele momento especificamente daquele estresse, ele lida com isso de uma forma doída e delicada. Então vamos lá. Você tem na sua cabeça o córtex cerebral. Então você não precisa entender muito disso, mas só para você avaliar que é essa parte aqui de você que tem aquelas minhoquinhas. Sabe que você está cansado de ver em tudo quanto é desenho, entra no Google, põe lá cérebro que vai aparecer isso. Embaixo desta parte que a gente tem todinha dessas minhoquinhas, entre as orelhinhas, né? Lá dentro, tem como se fosse uma mãozinha assim, ó. Não é bonitinho o desenho? E vai lá para baixo, todos os sinais. Essa mãozinha aqui, ela é muito importante. Você sabe que aqui dentro é que tem aquela parte que mexe todos os seus reflexos, que bate o seu coração,
que faz inflar o seu pulmão. Você não precisa pensar, né? Agora eu vou respirar. Se a gente fosse depender da gente para respirar, acho que até isso a gente ia esquecer, né? Não. É ali, está como se fosse um cérebro automático. Ele é autônomo, sabe? Ele funciona sozinho. Dali daquele lugarzinho, que você sabe, todos os bichinhos têm, né? Desse lugar, você diante de uma situação difícil, esse lugar ele dispara os hormônios, ele mexe com as suas glândulas, ele mexe com a sua musculatura, ele mexe com os seus órgãos, para você ficar pronto para lidar com uma situação muito difícil. Você não precisa pensar, agora tenho que ficar forte. Não, o seu corpo é preparado. Então, o que a gente percebe? Que de uma forma geral, a gente tem esse estresse naquele momento, porque é quase que um envenenamento do corpo, não é? Vem aquela enxurrada de coisas, ou você treme, ou você desmancha, ou você fica elétrico, mas você é preparado com essa espécie de desequilíbrio momentâneo para você lidar com as situações difíceis. Não é assim que funciona? A gente estava indo muito bem, até a gente pensar que isso só pudesse acontecer quando de fato uma ameaça externa viesse até nós. Como assim, Miriam? Pois bem, vamos falar do como assim. Você sabe que muitas vezes nós sofremos na nossa história. Isso é lindo, é delicado, é preciso que você ouça com carinho, né? Então você dentro da sua história, da sua vida, você com certeza pode ter vivido situações muito difíceis, muito delicadas, que necessariamente não foram monstros a te assustar, né? Mas que foi dores, situações de abuso, de rejeição, essas coisas que no início da vida da gente marca demais a gente. A gente sofre. Quando a gente é um bebê, uma criança, qualquer coisa muito feia assim olhando pra gente já nos dá muito impacto, causa às vezes traumas, além, é claro, de você que está assistindo e que viveu uma situação de fato traumática. Quando você vive esse trauma, como que isso fica naquele nosso córtex? Não fica aí, né? Fica aqui embaixo, guardadinho, como uma marca. Aquilo evoca na gente uma emoção, que também é uma emoção de perigo e de ameaça. Então isso quer dizer que qualquer trauma que você tenha vivido, qualquer situação de dor imensa, a perda de alguém, de um pai, de uma mãe, qualquer situação que tenha sido realmente marcante e que pode também ser um acidente, que você estava junto, qualquer coisa que você tenha vivido na sua infância e que de alguma forma você não limpou, não extravasou, isso está dentro de você. Atenção agora, porque se isso está dentro de você, nós temos que pensar que pode estar ali eliciando, provocando o seu cérebro, te dizendo de alguma forma, olha, existe uma ameaça, existe uma situação delicada. E isso faz com que o nosso corpo se envenene, porém, não momentaneamente. É como se aquilo ficasse jorrando um certo veneno no nosso corpo. E o nosso corpício vai mostrar isso pra gente. Com o quê? Com alguns sintomas que ele pode apresentar. Lamentável, delicado, difícil, porém, é mais do que normal. Cotidiano, natural, no dia a dia é assim que a gente vive, com tudo que está dentro da gente. Quer dizer que nós temos aquilo que vem a ser os estímulos externos, né? O que são os estímulos? As brigas, os próprios acidentes, as situações difíceis que acontecem, porque nós estamos na vida, acontece mesmo. Porém, nós também já carregamos naturalmente essa que é
essa marca internalizada e que fica ali jorrando. Você sabe que às vezes você percebe isso numa situação, por exemplo, de uma pessoa que está normal, anda normalmente, mas quando tem que apresentar-se em alguma situação um pouquinho mais delicada, ok, vamos lá, vamos assinar um contrato. Ali a pessoa treme, mas treme de não segurar a caneta, sabe? Vamos para alguma coisa mais comum, assim, então vamos ao cartório. A pessoa tem que assinar e ela treme muito. Ou num casamento, numa situação que vai ser o padrinho. Você veja, a situação em si, ela não é reveladora de um dado assustador, correto? Lógico que não, estou entendendo. Mas, por conta daquilo que a pessoa carrega na infância, esta marca fica de um jeito que o corpo começa a falar. E o que o corpo está falando nesse momento? O corpo está dizendo assim, olha, é perigoso apresentar-se no mundo, olha, é perigoso você assinar, é perigoso você se mostrar no mundo. Por quê? Porque a criança, com certeza, deve ter vivido algo que para ela não foi satisfatório, a assustou, ou ela pôs a mão em algum lugar, ou ela mexeu em algum papel, alguma coisa que para ela não caiu bem, porque provavelmente ela deve ter sofrido uma represália triste, ou deve ter sido humilhada, ou apanhou alguma coisa que marcou essa criança de uma tal forma que hoje, homem adulto, no momento em que vai fazer um procedimento que seria natural a qualquer um de nós, para essa pessoa requer, ela transpira, ela muda integralmente. E aí chega lá na ponta dos dedos como um tremor. Então o sintoma é um tremor, mas tudo que está por trás vai nos remeter a tudo aquilo que acontece dentro do nosso cérebro. Então agora vamos ver o que é que acontece dentro do nosso cérebro. Vocês sabem que quando uma emoção forte aparece, aparece de uma forma que a gente acha que está lidando só com ela, mas como o passado está dentro da gente, forçando essa emoção, ela é tão violenta que ela mexe nas nossas glândulas, gente. Você já imaginou? Você sua, você fica em bicas e nem sabe por que você não controla. Você fica roxo, conhece aquelas pessoas que ficam vermelhas? Uou! Aquela sensação de estar sendo desvelado, né? Todo mundo olhando para você, daquela roxidão que nem é mais uma vermelhidão. Assim também acontece com coisas mais internas. Muitas vezes as mulheres alteram o fluxo menstrual. Olha onde vai mexer, na natureza de reprodução humana. Mas mesmo assim existem mulheres que antecipam, atrasam seu período menstrual, tudo dado pela emoção. As pessoas, claro, vão ao médico, querem se informar e tá certo, não tem nada de errado. Mas o poder emocional sobre as nossas glândulas é fantástico. Você altera inteiro. Tem homens e mulheres que movimentam a tireoide de uma tal forma que por conta de alguma sensação do passado, eles podem se sentir tendo que correr. E aí elas aceleram essa tireoide e a tireoide entra numa hiperatividade enlouquecida. Então as glândulas, elas que controlam todo o nosso corpinho, elas podem ser alteradas por um estado emocional. Então, se você carrega muitas emoções do passado guardadas dentro de você, o que é que vai acontecer? Você está sujeito a ter um desequilíbrio nas suas glândulas por conta disso. Nós temos também alterações que batem nos nossos órgãos. Exatamente. Então você, mais do que ninguém, deve saber. Coração, ataca, fica louco. Você quer se controlar, não é? Mas aquilo bate. A mãozinha já transpira toda. Você vai para o estômago. Às vezes tem aquelas pessoas que não sentem nada no coração, mas a barriga já dá uma
cólica, né? Tem que correr para o banheiro, ou o estômago que arde, parece que tem uma labareda lá dentro. O que é isso? É a emoção que você não decodificou agindo sobre o seu corpo, é o corpo falando, aí você vai e toma um remédio ao invés de ouvir o que esse corpo está falando. Nós temos, mais do que acho que todos os órgãos, né? Nós temos o órgão que é a pele. A pele é o maior órgão de extensão que a gente tem. Não é difícil, por quê? Porque ele incha, ele fica vermelho, ele tem erupção, ele coça, ele arde, ele racha. Acontece tudo com a pele da gente, tudo. E muitas vezes você cansa de procurar uma razão biológica, fisiológica, né? Para você poder dar um trato medicamentoso certeiro e você não acha. Por quê? Porque ela, sai tudo no mapa, sai tudo na pele. Você está ali refratário de tudo o que você tem dentro de você sendo expresso nestes órgãos. Isso quer dizer que isso pode ser um perigo, né? Manter essas emoções guardadas dentro de você sem que você tenha a ideia do perigo que isso pode gerar no seu corpo, é não ouvir o corpinho, né? Porque ele dá sinais, e nem sempre ele dá sinais muito duros. Não, às vezes ele dá sinais levinhos para a gente ir entendendo que tem alguma coisa ali que a gente precisa curar. Às vezes é uma dorzinha, às vezes é um ardorzinho, às vezes é uma bolinha que nasce na mão, não é? Coisas pequenas, às vezes não precisam ser coisas duras, doenças graves, mas às vezes também elas se transformam nisso, quando as coisas são muito fortes e violentas. Vocês sabem que a musculatura também, ela se movimenta de acordo com as emoções. Isso quer dizer que em um dado momento a pessoa pode andar torta, exatamente, por conta dos seus medos, raivas, por conta da sua tristeza, por conta de emoções que estão ali represadas. Você nunca viu gente que anda assim, com o ombrinho virado para dentro e vai assim, torto? Às vezes a pessoa não está assim nesse dia, não. Às vezes a pessoa anda assim, ela se apresenta desse jeito. Assim como tem gente que muitas vezes mostra um andar esquisito, meio robótico, a pessoa não está livre, não está à vontade, não está solta. É como se faltasse na pessoa uma leveza, uma soltura. Muitas vezes, no próprio rosto, a pessoa faz uma marca, às vezes aqui, que fica assim, durinha, e a pessoa nem percebe, ela guardou raiva ali uma vida inteira. Às vezes aqui fica alto e ela tem uma coisa de altivez e de arrogância por conta do medo que ela tem da vida e daquilo que ela viveu no passado. Então, aos poucos, o corpo vai reagindo àquelas emoções que estão dentro dele, tentando sair. E às vezes saem nas nossas expressões. Com certeza, pode dificultar também momentaneamente uma ação. Então, às vezes você está imbuído de uma emoção, sua musculatura, naquele momento, ela fica torta, você cai, você entra num desequilíbrio, você sai por uma porta e deixa o ombro no batente, sabe como é? Isso não é normal, mas naquele dia, naquele momento, você está em desequilíbrio. Aquele desequilíbrio momentâneo, ele não tem muito problema, né, gente? Claro que não. A questão é que se é um desequilíbrio momentâneo, tá tudo bem, porque você vive aquilo, você usa aquilo exatamente para lidar com aquela situação diferente. Não é ideal que você guarde emoções durante muito tempo, porque aí o seu corpinho vai ficar falando com você, né?
ora dói o joelhinho, ora dói a barriguinha, ora dói a coluna, ora dói, vai andando, né? Aquela coisa, a pessoa nunca está à vontade, nunca está livre, nunca está tranquilo. Às vezes não é uma dor, mas é um frio, uma pessoa que tem um frio. Esse frio pode ser traduzido por uma falta de cobertor, né? Uma falta de proteção, coisas importantes para você se dar conta que é o corpinho falando. Quando você ouve um sinal, uma vozinha que fala lá dentro de você, dá atenção, porque o corpo está falando com você e ele não precisa falar do alto de uma doença. Ele pode falar em pequenos sintomas diários, ali falando com você no dia a dia. E você pode prestar atenção e pensar, o que será que este meu corpinho está me dizendo agora? O que ele tem para me dizer? Como é que é? O que eu não estou lidando bem? Que emoção foi essa que me assustou? Que está difícil de engolir? E tantas outras que me geram medo e muita raiva. Então agora nós vamos para o brinde, brinde com água pura. Nós já estamos aqui preparados para brindar com água pura o conhecimento de hoje. Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre o poder criativo agindo no nosso corpo e tentando dar a ele um pouquinho mais de ouvido. Corpício, o que você precisa? O que eu estou guardando dentro de mim que eu preciso de fato dar uma olhada, dar uma transformação, dar um colo, né, gente? Às vezes é uma tristeza que está guardada dentro da gente, porque às vezes a gente não tem nem tempo de parar e de chorar, de soltar essa dor. Muitas vezes nós não encontramos respaldo no mundo para vivenciar as nossas emoções, não é? Às vezes aquilo vem, a gente não tem lugar, a gente não tem lugar para chorar, para ficar quietinho, e a gente guarda. Aí a gente guarda, aí a garganta dói, né? Aí a garganta dói, depois a gente tem um cansaço, e aquele cansaço vai virando um pouco de dor, e a gente vai instalando, a gente vai deixando que o corpo sinta aquela emoção pra gente, ao invés da gente botar isso para fora e dar um colo pra gente, oferecer pra gente um colo delicado. Eu vou pôr esse choro para fora, né? Eu vou encostar aqui porque eu sei que isso vai passar. E aí eu libero meu corpo para ele poder brincar, para ele poder ter saúde. Eu não vou me dobrar, né? Eu não vou ficar quietinho, guardadinho, fechadinho. Assim como, às vezes, eu tenho algumas raivas que, claro, eu não posso ir lá e pôr isso para fora de uma forma desgovernada, mas só a consciência, olha, eu fiquei com muita raiva mesmo. Pega um caderno, põe lá, eu podia estrangular, o caderno aceita tudo, fica tranquilo, escreve, depois você joga fora, não precisa dar para ninguém, mas tenha consciência daquilo que está dentro de você, daquilo que você realmente está sentindo. Porque é isso que vai liberar o seu corpo. Tudo que você tira do seu corpo e põe na sua consciência e sente ou sabe, aprende das suas emoções, aí seu corpinho não precisa falar, ele se sente ouvido e já se cala. Ah, era isso? Era isso. Aí ele já fica mais calminho, fica mais tranquilinho. Assim, pode ser uma raiva que você jogou nas costas, ninguém trata essas costas, né? Por quê? Porque é tão forte, tão difícil, tão preso, né? Então é importante saber, tá bom? Nós vamos agora para o nosso segundo bloco, vamos ler as suas perguntas, nós temos várias, vai ser ótimo, não saia daí, Poder Criativo.